para ver quem consegue liberar primeiro para a população, imunizar. É nessa faixa mesmo, Everton, agora. No estado de São Paulo, né? A média é 40 anos. Tem município que está 37. Tem outros que está no 42 ainda. Mas é mais ou menos 40 que a gente está aqui no estado de São Paulo. E aí os governadores dos estados estão guerreando aí para ver quem vai conseguir vacinar antes, né? Enfim, é bom pela imunização em massa, né? Que é a única forma de conter o vírus. Seria se a gente já tivesse todo mundo sido vacinado numa velocidade muito rápida, como foi os Estados Unidos. E Israel também, né? Que Israel é bem pequeno, mas os Estados Unidos é maior que a gente, né? E essa é a única forma da gente conseguir conter o avanço, porque a população inteira vacinada, saiu um estudo recente, que a população de 18 anos para cima, todo mundo vacinado, eles já protegem vocês devem ter menos de 18, né? A maioria. Só de toda a população vacinada de 18 anos para cima, a gente já protege vocês, porque o contágio vai ser menor, o vírus vai espalhar menos e de tabela vocês vão estar protegidos. Mas claro que a vacina vai chegar para vocês também, né? Mas olha só, que bom. Tem os países aqui da América do Sul, estava vendo hoje no jornal, Argentina e Uruguai. Não, Uruguai só, eles estão com 51% da população vacinada e eles já estão abrindo, flexibilizando para várias coisas. Um sonho, né? Vai chegar algum momento que a gente vai estar. Esses tempos, acho que faz um mês, teve show da Ariana Grande lá nos Estados Unidos, com um monte de gente lotada. Nossa, imagina, gente. Tava tendo jogo hoje. Sou péssimo, Eurocopa? Acho que é. Isso, Eurocopa, a Itália passou. O Aí estádio tô torcendo pra Itália. lotado. Imagina, gente. Querido presidente Bolsonaro. Presidente Ai, Bolsonaro. seria um sonho. Aqui quem fala é a Pfizer. Esse meme é tudo, né, gente? Muito bom. Seria tudo, João. Seria incrível. Bom, vamos lá sonhar com a vacina e falar sobre geografia do Brasil. Nossa! Sim, eu vi isso, Letícia. Eles soltaram fogos para comemorar a volta. Ai, gente. Vai acontecer. Vocês vão estar no primeiro ano de faculdade de vocês presencial. Isso vai ser tudo, gente, sério. Vai ser ótimo. Bom, gente, o que eu peço para vocês, pode falar, João. Eu ia falar que eu não sei se volta, professor, por causa que minha professora da escola, ela falou que esse ano era a introdução do remoto. E que mais pra frente seria tudo remoto. Ela Então, isso é um debate dentro da faculdade, da universidade pública. Porque, por mais que a gente tenha o melhor ensino superior, que é o ensino da faculdade, nas universidades públicas, onde a gente tem os melhores professores e tudo mais, por toda a forma como funciona, onde produz mais pesquisa, a gente tem um sucateamento da universidade pública, que é não ter a quantidade de verbas adequada, não ter o financiamento necessário. Então, por exemplo, quem é de São Carlos, não sei se vocês viram que a UFSCar está com o risco de ter que fechar as portas, fechar alguns cursos, porque o governo não libera a verba necessária. Isso, infelizmente, é recorrente, principalmente nesse governo reacionário que a gente está tendo. Uma forma muito fácil é a gente desviar a atenção, eles usam isso como cortina de fumaça, né? Eles vão e cortam a verba para aí eles conseguirem, sei lá, dar pedalada fiscal e por aí vai. Mas o ensino, ele sempre está ameaçado. Então, o que a gente debate agora é se, por exemplo, o meu curso não tem como ser inteiro teórico, como ser inteiro EAD, certo? Os cursos da área da saúde, vários cursos de exatas também que tem laboratório, porque a gente precisa ter contato com as pessoas, a gente precisa ter aula prática, porque a gente vai cuidar de pessoas, certo? Só que muitos cursos, muitas faculdades, principalmente as que estão sem financiamento suficiente, debate-se em fazer com que as aulas sejam virtuais ou híbrido, né? Que é mais o que eles pensam. O que a gente pensa que pode acontecer, na verdade, a gente estudante.
Ou seja, a parte teórica você tem na sua casa no computador. Por quê? Porque aí você não tem que usar a energia da faculdade, você não tem que ter uma manutenção da faculdade igual tem quando vai todos os alunos e por aí vai. E quando precisar da parte prática, você vai para a faculdade. Isso seria um cenário horrível, muito triste, caótico, péssimo. É tipo, deu tudo errado. E aí, a gente que está na faculdade hoje, que participa de um movimento estudantil, que é muito importante vocês ocuparem esses espaços, seria tipo um grêmio de uma escola, só que em proporção muito maior. Quem organiza os atos que acontecem no país, geralmente são esses movimentos estudantis que começam dentro da faculdade e se expandem. A gente luta para que isso não aconteça, entendeu? O Não só que isso. Se a gente pensar que, acho que há 2 anos atrás, teve todo aquele movimento do sucateamento lá, dos 30% e tudo mais, pensar que o aluno consegue estudar da sua própria casa é praticamente falar, olha, universidade pública não serve para nada mesmo. O que eu acho exatamente. horrível. E a gente perde muito, né, estando assim por forma virtual, seja da socialização, que é super necessária, seja até do desempenho mesmo que a gente tem, porque é muito mais fácil a gente perder o foco por aqui. E, enfim, são muitas questões que são muito necessárias a gente desempenhar os nossos papéis sociais, a gente ir para um outro ambiente e poder ser outra pessoa, que nós somos várias pessoas ao mesmo tempo, que somos uma só. Enfim, é muito triste. Então a gente está lutando para que isso não aconteça. E, assim, talvez ano que vem, de fato, não volte algumas universidades. Porque a gente não dá para saber, né? Precisamos da vacinação em massa. Se a vacinação em massa acontecer, a chance de voltar é grande. Não ter novas variantes são muitas questões. Então, eu prefiro sonhar que vai dar certo. Mas é bom a gente ter o pé no chão, que talvez não dê também. Mas vocês vão, sem sombra de dúvidas, pegar aulas presenciais, sem sombra de dúvidas. Até vocês se formarem na universidade, vocês vão. Eu não sei se eu vou ter mais um ano, que ano que vem é meu último, se der certo, entendeu? Mas vocês vão. Mas é isso, gente. Olha, 7 minutinhos já foram. Eu vou começar a aula agora, para a gente passar mais rápido, e eu conseguir dar esses 5 minutinhos que eu combinei com vocês, tá bom? Bom, a gente está falando de horário de verão, a aula passada, e sobre os fusos horários e tudo mais, lembram? Aí eu falei da medida do digníssimo presidente, que de fato foi positiva e assertiva. E aí eu comentei na aula passada, na aula de terça-feira passada, que a Letícia Ré tinha escrito aí no chat, que diminuía o gasto de energia à noite, mas de manhã estava escuro, então tinha que acender a luz, ou seja, não fazia muita diferença. Aí eu concordei com você, Letícia, e também falei do ar-condicionado, que é uma questão, por exemplo, que gasta muita energia, e de fato não é eficaz o horário de verão, no sentido de economia de energia. O que eu ia falar antes de entrar? Ah, lembrei. A coisa que eu ia pedir para vocês eu lancei a pergunta lá no Class de como vocês preferem as aulas, como foi semana passada, tendo a semana inteira o mesmo assunto, ou como a gente estava fazendo antes. Eu tinha colocado até 6 horas de hoje, e só 11 pessoas responderam, aí eu dei uma aumentada para vocês responderem. Quem não respondeu, por favor, se puder já ir responder agora, que é só clicar no Class, é só escolher a bolinha. A primeira é, como estava antes, terça um tema, sexta outro tema, ou como foi essa semana, que no caso é a semana passada, né? Porque eu lancei essa pergunta na sexta. O mesmo tema por semana. E aí votem lá, por favor, enquanto a aula está rolando, que aí a gente já consegue ter um fechamento de como a gente vai fazer isso, tá bom? Qualquer uma das formas está tranquilo para mim. E independente de como for, eu vou tentar trazer ao final de cada aula exercícios. Como eu tinha comentado, às vezes não vai dar por a gente não conseguir avançar muito o assunto a ponto de conseguir fazer um exercício. Mas, pelo menos no final de 2 aulas, eu vou conseguir estar trazendo exercícios, tá bom? Inclusive, dessa aqui está chegando. Bom, continuando falando de fuso horário, sobre a introdução, sobre os assuntos da geografia,
a gente precisa falar sobre equinócios e solstícios. O solstício e o equinócio são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol, que são as incidências dos raios solares em cada um dos hemisférios, e ao início das estações do ano. Tudo isso se relaciona. A gente vai ver cada um deles. Então, vamos lá. O solstício ele ocorre em 2 momentos do ano, marcando o início do inverno e do verão. O verão inicia-se em junho no hemisfério norte e em dezembro no hemisfério sul. Já o inverno tem início em dezembro no hemisfério norte e em junho no hemisfério sul. Então, quando a gente vai falar de solstício, a gente vai estar falando de dias que são irregulares, ou seja, a gente divide 12 horas de dia e 12 horas de noite, certo? Em um dia inteiro a gente tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Quando está acontecendo o solstício, que são as estações de verão e a estação de inverno, ou uma tem mais tempo de noite ou outra tem mais tempo de dia. E qual que é essa? O verão tem mais tempo com o sol incidindo aqui, não são só 12 horas de sol, são mais de 12 horas. Por isso que o horário de verão coincidia com isso. Tem dias que chega a 14 horas de sol e 10 horas de noite. E a mesma coisa acontece no inverno, que vai acontecer agora. Tem o dia exato do solstício de inverno, né? Então, pode chegar a 14 horas de noite e só 10 horas de sol. Então, isso marca o solstício. O solstício, na verdade, ele é o dia exato que acontece a duração maior da noite em comparação ao dia. Mas, a gente pode dizer que são solstícios de inverno e solstícios de verão. Então, basicamente, solstício é isso. Quando a incidência do Sol está maior em um hemisfério e a incidência do Sol, às vezes, está maior em outro. A Letícia, às vezes aparece nos filmes as pessoas indo dormir ainda de dia. Tem isso também, é que aí o que acontece? Os países nórdicos, que são os países da Europa que ficam lá em Simão, eles têm uma incidência maior ainda do Sol. Então, nesses países, esse horário de 14 horas e 10 horas, eu estou falando aqui do Brasil. Tem países nórdicos que, quando eles estão no verão, a incidência do Sol pode chegar a 18 horas. 18 horas de Sol, imagina. Então, e isso tudo se dá por conta de quê? Eu deixei essa fotinho aqui porque ela é importante para a gente entender isso. A Terra, ela não é retinha, ela não está na vertical bonitinho, o plano dela. Ela está levemente inclinada, ela está na diagonal. Isso faz com que o Equador esteja aqui, ele não está reto, ele não está perpendicular. Ele está na diagonal também. Perpendicular ele não está na horizontal, retinho. Ele está um pouco inclinado. Então, eu vou pegar um globo que eu tenho aqui. Então, a gente não gira assim, bonitinho. A gente gira com uma inclinação. Isso vai fazer com que o Sol, ele está aqui. No momento que essa parte de baixo, ou seja, o hemisfério sul, ele está mais inclinado aqui em relação ao Sol, aqui vai ter muito mais incidência de Sol do que essa partezinha que está para cima, certo? Deixa eu ver se está dando para ver. Então, o Sol está aqui, ele vai incidir melhor aqui, os raios eles vão incidirem perpendiculares a essa parte, ou seja, aqui o Sol vai pegar mais tempo e mais diretamente do que nessa parte de cima. Vai pegar só uns vestígios de Sol. Que aqui, onde vai pegar só uns restinhos, é onde vai estar inverno, onde vai estar rolando o solstício de inverno, onde a noite vai ser mais longa. Em compensação aqui, vai ser quando a noite vai ser mais curta e o dia mais longo. Só que aí o que acontece? Ele, no movimento de translação, ele vai mudar o jogo. E aí agora o Sol está aqui. Então, ó, a Terra continua inclinada, só que o Sol está aqui. Então, o hemisfério norte, ele vai pegar mais Sol agora,
Porque, ó, tá vendo? Dá para vocês verem essa linha aqui, que é a linha do Equador, essa linha preta. O Sol vai estar na mesma posição. Só que agora ele vai estar incidindo mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, ó, esses exemplos que eu estou dando, é exatamente aqui, ó, o Sol. Ele está inclinado. A linha do Equador está bem aqui. Nesse momento, o Sol está incidindo mais tempo no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Olha essa partezinha aqui escura. A linha do Equador está torta aqui, ó. Lembrem, ela não está retinha porque a gente tem esse eixo de inclinação de 23 graus. Aí, ó, a gente continua girando, só que a inclinação não gira junto. A inclinação não vai fazendo assim. Ela continua a mesma inclinação. Vai chegar do outro lado, a linha do Equador continua aqui, só que agora o Sol vai estar pegando mais nessa parte de cima, ou seja, no hemisfério norte. O que isso marca? A hora que o Sol está incidindo por mais tempo no hemisfério norte, é o verão lá. Em consequência, é inverno aqui embaixo. E é a mesma coisa ao contrário. Quando o Sol está pegando mais tempo, incidindo mais diretamente no hemisfério sul, é verão aqui. Quando tá, e ao mesmo tempo, é inverno no hemisfério norte. Então, agora, a gente tá bem frio, né, esses dias aqui. A gente está tendo diferenças térmicas, amplitude térmicas muito grande. Vocês viram o que aconteceu no Canadá, né, muito triste. 480 pessoas morreram por complicações do calor, gente. 48 graus. E lá, então, não tá frio, certo? Lá é inverno. E aqui é verão. Então, isso vai sempre acontecer no mundo inteiro. Enquanto no hemisfério norte é uma estação do ano, no hemisfério sul é outra estação do ano. Então, por isso que a gente, né, consumidos pela cultura estadunidense, a gente sempre vê o Natal deles com neve, a gente sempre vê Natal com neve. Aí por quê? Porque lá é inverno e aqui é verão. A gente sempre, eles têm as férias de primavera, acho que é, Spring Break, as férias da primavera são no final do ano, né? No comecinho do ano. Todos os filmes têm lá, só sei que eles estão na primavera, enquanto eles estão na primavera, a gente está no outono, porque são as estações do ano antagonistas. Por isso que, quando eu era criança, eu não entendia isso. Eu falava, por que tá nevando lá e aqui tá mó calor? É exatamente por isso, porque um país está localizado no hemisfério norte, o planeta é inclinado, enquanto aqui está calor, o Sol está incidindo direto, lá está frio porque o Sol está incidindo menos. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente chegar do outro lado. Eu vou adiantando porque esse assunto vai repetir, porque a gente vai falar de estação do ano e a gente vai falar de rotação e translação. Então eu vou ter que explicar isso mais vezes, e aí qualquer dúvida vocês vão parando, tá bom? Eu tenho uma prima que ama verão, e a filha dela mora nos Estados Unidos. Então, quando aqui tá inverno, ela vai visitar a filha, e quando lá é inverno, ela vem pra cá. Tá certíssima. Ela só vive nos verão da vida. Vida boa, hein? Poder escolher assim. Então, aqui são as datas, ó, de solstícios e de equinócios. Eu cortei sem querer essa imagem aqui. Achei que eu tinha arrumado. Não dá para voltar, mas é isso. Então, dia 22 de dezembro é o solstício de verão. É a marca do solstício de verão. Dia 23 de setembro, o equinócio de primavera. Esse solstício de verão é quando marca o dia de maior diferença, tá? Da noite para o dia. Aí, o 23 de setembro, equinócio de primavera. É o dia exato, que aí a gente vai falar sobre equinócio. Que o dia e a noite têm a mesma quantidade de tempo. Da mesma forma que dia 22 de junho é o solstício de inverno, que a gente acabou de passar. E 21 de março é o equinócio de outono, que o dia e a noite têm a mesma quantidade de tempo. O equinócio ele ocorre também em 2 momentos do ano, marcando o início da primavera e do outono. A primavera inicia assim em março, no hemisfério norte, e em setembro, no hemisfério sul. Então, a nossa próxima estação é a primavera, né? Já o outono tem início em setembro, no hemisfério norte, e em março, no hemisfério sul.
só inverter. Então, para a gente decorar as estações, é só a gente decorar quais são equinócios, quais são solstícios, e a gente intercalar. Então, é verão, que é solstício, depois é outono, seguindo a ordem do calendário, né? Dezembro, março, junho e setembro. Verão, que é solstício, outono, março, que é equinócio, inverno, que é solstício, primavera, que é equinócio. E é isso. Bom, o solstício ele representa o momento em que o Sol, ao longo de seu movimento aparente, atinge maior declinação em latitude em relação à linha do Equador. Para que isso, né? Ele está falando exatamente o que eu falei, que em relação à latitude, ele tem maior incidência solar, perpendicular. Isso faz com que um dos hemisférios receba maior incidência de raios solares. É isso que ele está falando em palavras difíceis. Quando a intensidade solar é maior em um dos hemisférios, caracteriza-se o solstício de verão. Em contrapartida, quando a intensidade solar é menor, caracteriza-se o solstício de inverno. Então, solstícios, assim, quando é solstício de verão no hemisfério norte. Cadê? Aqui. Solstício de verão no hemisfério norte, o Sol incide incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Aqui, ó, Trópico de Câncer. O Sol está aqui, ó, ele vai incidir perpendicularmente. Olha ele aqui. Por conta da inclinação, não vai ser a linha do Equador que vai estar no centro, por causa da inclinação, né? A linha do Equador vai estar um pouquinho para baixo. Quem vai estar no centro vai ser o Trópico de Câncer. Que é isso que está acontecendo nesse momento. Por isso que no Canadá está tão quente, nos Estados Unidos. Quando é solstício de verão no hemisfério sul, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Aqui, ó, Trópico de Capricórnio, ao Sol incidindo perpendicularmente por conta da sua inclinação. Por que a Terra está de um lado em um e está de um lado em outro? Porque, como eu falei, aqui está o Sol, a gente vai girar com a mesma inclinação. A gente não vai, aqui desse lado, a gente vai inverter a inclinação. Não, a Terra continua com a mesma inclinação. Ela só gira sobre o eixo. No solstício de verão, os dias são mais longos que as noites. Já no solstício de inverno, as noites são mais longas que os dias. Agora, o equinócio, ele representa o momento em que nenhum dos polos está inclinado em relação ao Sol, o qual incide diretamente sobre a linha do Equador. Isso significa que raios solares incidem com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Consequentemente, os dias e as noites têm a mesma duração. Isso porque, no seu movimento de translação, vai acontecer esse momento em que vai ficar alinhado, praticamente. Não que o eixo da Terra vai mudar, mas que ele vai ficar alinhado por conta da instabilidade que é a nossa galáxia, né? E esses momentos representam que o Sol, no dia exatamente do equinócio, ele vai estar incidindo bem na linha do Equador. Isso acontece só em um momento, né? Que são essas datas que tinha aqui atrás. 23 de setembro e 21 de março, que é o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Isso significa que os raios solares incidem com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Consequentemente, os dias e as noites têm a mesma duração. Então, esses são os equinócios. O equinócio ocorre em 2 momentos do ano. Em março, marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Já em setembro, o equinócio marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Eu decoro só o nosso, porque aí eu sei que no hemisfério norte vai ser o contrário. Para não ficar... facilita para mim. Setembro começa a primavera aqui, obviamente vai começar o outono lá. Março começa outono aqui, consequentemente vai começar a primavera lá. É isso. Falando de equinócios solstícios, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí no chat. Como eu falei, os assuntos eles se complementam, então eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Caso nosso combinado também de terminar 5 minutos antes. Mas pode mandar perguntas ou me interromper. As estações do ano. Gente, eu peguei umas fotos que eu adoro, eu acho muito legal. Tipo essa aqui, ó, é o mesmo lugar durante um ano inteiro nas estações.
principalmente em países mais próximos dos polos, porque eles têm as estações mais demarcadas, porque não é um clima tropical que se autossustenta, igual vocês veem em biologia. Então, lá, as diferenças de temperatura são muito grandes, a amplitude, a influência de ventos marítimos, e por estar mais próximo ao polo, uma hora vai estar super inclinado, aqui sim, uma hora vai estar super inclinado, próximo ao Sol, outra hora vai estar bem longe. Então, as estações do ano são bem demarcadas. Eu acho muito legal essas fotos. Vai ter uma no final que eu acho bem bonita. Bom, vamos lá. O movimento de translação, em que a Terra gira ao redor do Sol. Vocês lembram da translação e da rotação? A translação é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que dura 365 dias. E rotação é o movimento que a Terra faz, ó, América do Sul aqui, que dura 24 horas, barulhinho chato, né? E que ela completa uma volta inteira dela sobre ela mesma. Uma volta em seu próprio eixo. Essa é a rotação. E a translação é dela ao redor do Sol, 365 dias. Então, o movimento de translação em que a Terra gira ao redor do Sol leva cerca de 365 dias. Em decorrência da inclinação da Terra, em relação ao seu plano orbital, faz com que a incidência solar seja diferente nos hemisférios. Foi o que a gente acabou de ver. Sendo assim, esse movimento é responsável pela existência das estações do ano, que são determinadas pela posição do hemisfério em relação aos raios solares. As estações do ano não ocorrem de maneira uniforme e simultânea nos dois hemisférios, pelo contrário. Enquanto em um é um, em outro hemisfério vai ser o oposto, como a gente viu até agora. A incidência dos raios solares de maneira desigual nos hemisférios marca o solstício de verão em um hemisfério, solstício de inverno em outro. A incidência dos raios solares perpendicularmente sobre a linha do Equador faz com que os dois hemisférios recebam igualmente a radiação solar. Dessa forma, marca-se o início da primavera em um dos hemisférios e o início do outono em outro. Olha essa ilhazinha em diferentes estações. Um arraso, né? Linda demais. Parece mentira, né, gente? Olha, a natureza é doida, é perfeita. Então, os movimentos de rotação e translação. Como eu havia falado, a rotação refere-se ao movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo em um ciclo de aproximadamente 24 horas. Aproximadamente 24 horas, porque não são 24 horas exatas, por isso a gente precisa ter de 4 em 4 anos um ano bissexto, que tem um dia a mais, porque não dá 24 horas perfeitamente. Então, vai acumulando essas horas ao longo de 4 anos, e aí, em um ano, dá para fazer com que tenha um dia a mais, entendeu? O acúmulo dessas horas. Que são 6 horas por ano, que sobra, por isso. E não sobra nada, né? Porque a natureza é perfeita, mas num tempo que nós inventou aí, que é esse jeito aí que a gente regula em data, em horas, aí precisa se adequar dessa forma. Já o movimento de translação refere-se ao movimento que a Terra faz ao redor do Sol, com duração de aproximadamente 365 dias. Então, a translação é esse movimento grandãozão aqui. E, como eu falei, com a mesma inclinação, independente de onde ela esteja. Os movimentos de rotação e translação, eles estão relacionados, respectivamente, com a definição dos dias e das noites e com a existência das estações do ano. E foi o que a gente viu todo esse tempo. Em alguns momentos, ao longo do movimento de translação, a Terra inclina-se em relação ao Sol, fazendo com que os raios solares incidam de maneira desigual nos dois hemisférios. Como resultado, as estações do ano marcadas pelo fenômeno astronômico, equinócio e solstício. Tudo que a gente estava falando até agora. Eu deixei repetitivo aqui para caso vocês queiram voltar. Olha só que legal essas fotos, foi o que eu falei. Várias fotos em diferentes épocas do ano, e aí tiraram exatamente o mesmo lugar e juntaram tudo. Eu acho muito legal, acho bem legal mesmo. E aqui para quem não acredita que a Terra é plana, para quem não acredita que a Terra é redonda, é só ir mostrando essas imagens aqui, ó. São todos os meses tiraram uma foto. E aí, de como o Sol vai mudando o seu local. Vocês percebem, eu comentei isso com vocês,
Eu acho que não, mas se você observa o pôr do sol todo dia, durante um ano, não todo dia, tipo, sei lá, pelo menos uma vez por semana, ou você observa aonde ele se põe, onde ele nasce, eu, particularmente, sempre observo onde ele se põe. Dependendo da estação do ano, e do mês, ele se põe em algum lugar, em um lugar diferente. Então, tipo, sei lá, se você quer estender roupa que tenha mais tempo pegando o sol, dependendo do mês, você não vai anotar isso, né? Geralmente você vai conhecer sua casa a esse nível. Você vai colocar em tal varal. Enfim, você tem 2 lugares de varal. E em outro mês você vai colocar em outro. Porque como a gente vai girando, o Sol ele vai mudando de posição em relação a onde a gente está. Então chega um momento que a gente está em um lado e em um momento a gente está no outro. Isso vai fazer com que a inclinação não seja a mesma, a gente vai mudando e vai... Não é perfeita, né? Não é um círculo perfeitinho o espaço. Isso faz com que o Sol mude de direção da onde ele se põe. Não vai mudar de leste para oeste, ele não vai inverter isso. Mas ele muda ligeiramente de posição, como mostra nessa foto aqui. E dá para perceber super isso em casa, se você for reparando. Se vocês nunca repararam, façam esse exercício. É muito interessante. E aí, se a Terra fosse plana, como que isso tudo ia acontecer, né? Bom, não dá nem para debater que a Terra é plana, né, gente? Eu espero que não tenha ninguém aqui que acredite que a Terra é plana, porque não faz sentido nenhum. Não é possível. A Letícia falou que aqui na minha casa, no inverno, o sol só aparece no quintal inteiro às 11 horas, enquanto no verão aparece tipo às 9 horas. Olha só que interessante. Se a gente for parar para analisar tudo isso, a gente vai perceber que, dependendo da estação do ano, o horário do sol que incide perpendicularmente, igual você está falando, o local onde ele se põe muda. Isso porque a gente está em movimento, a gente está em rotação e translação, porque a nossa Terra é redonda e a gente está mudando em relação ao astro, que é o Sol principalmente. A gente está mudando a nossa localização. Uma hora a gente está do lado esquerdo, olhando de um mesmo lugar, outra hora a gente está do lado direito. Isso vai fazer com que o Sol incida mais em outro trópico e por aí vai, ou esteja mais perpendicular ou não. Isso porque a nossa Terra é redonda e a gente gira em torno do nosso próprio eixo. Ela não é redonda, né, exatamente. O formato da Terra correto de se falar é que ela é geóide, porque ela tem um leve achatamento, ela não é um círculo perfeito. Não é círculo também, né, que vocês aprendem em matemática, é uma esfera. Ela não é uma esfera perfeita. Mas, enfim, a Terra é redonda, ela não é plana. Tudo bem, gente? Eu nunca nem tinha falado isso. Primeiro que eu tinha esquecido, porque é óbvio, né? E porque não há cabimento em pensar que a Terra é redonda. Nada disso que a gente acabou de aprender faria sentido falar que a Terra é plana. Nada disso que a gente acabou de aprender faria sentido se a Terra fosse plana. Bom, gente, alguém tem alguma questão até aqui? A gente falou de muitas coisas, essa aulona grande, a gente falou sobre... A gente começou lá atrás falando da população brasileira, enfim, os horários, a gente falou também de município, distrito. E aí eu coloquei alguns exercícios aqui agora, eles tinham pedido, que vai resgatar algumas coisas que a gente fez lá no começo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Alguém já tinha reparado que o Sol muda de posição durante o ano? O pôr do Sol, sei lá, que é mais fácil de perceber? Isso é a Terra girando. É o mundo dando voltas, bebê. O mundo dá voltas, tá bom? Realmente, o mundo dá voltas. É bem interessante, né, gente? Bom, vamos lá. Casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer,
em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Ó, isso daqui exige somar todo o conhecimento que a gente teve dessas aulas. Todas, desde o começo. Então, para garantir a necessária luz do sol, para que tenha luz no quarto solar, que incida diretamente. As janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Quais? Não devem estar, hein? Eu até grifei ali para ficar mais claro. Vai mandando as respostas aí, quem for pensando. Eu vou dar um tempinho, que é complexa, né? Pensem aí, galera. Vou parar de falar para não deixar vocês nervosos. Vamos lá, mandem aí, não tem problema não ser a certa. Vamos lá, quem respondeu a A? Hoje a gente está com tempo. Por que vocês acham que é a A? Ou a D, né? A Vitória falou que boiou. Por que vocês acham que é a A? Então, inicialmente pensei que era D, porque ela repetia oeste, oeste, daí eu falei, ué, por quê? Mas aí era porque eu tava pensando em só uma estação do ano. Então, por isso não faria sentido. Então, se a gente considerar todo toda a rotação da Terra e as estações do ano, eu acho que leste e oeste. Não, pera. Tô errada. Ai, prof, fiquei confusa. Não tem problema, continua. Tava ótimo. Porque se a gente considera, então, todas as estações do ano, não tem como ser oeste e oeste, porque a luz tem que pegar todo ano, então descartei ali a letra D. Boa. E você, Letícia? Que eu vi que respondeu também, se você quiser falar, claro. O que você confundiu? Fale a sua confusão.
Bom, vamos ver qual estava certa, né, então. É a A. Eles não devem estar voltados, respectivamente, para os pontos cardeais leste e oeste. Você quer falar sua confusão, Letícia? O que a Vitória falou é um raciocínio ótimo para conseguir resolver. De oeste a oeste, por exemplo, era a única alternativa que tinha a mesma posição. Aí não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, norte-sul. Por que não faz sentido norte-sul? Porque a gente sabe que o Sol ele se põe a leste e nasce a oeste, certo? Pode falar, Letícia. Tava falando com o microfone desligado. Mas fiquei em dúvida da B porque pensei, tipo, a Terra não gira de cima para baixo. Então ela não pegaria o Sol. Exatamente. Ela não é a. Ah, você ficou em dúvida que poderia ser essa, né? Entendi, faz sentido também. Traz essa confusão mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Mas quem confundiu B, porque você tipo, a Terra não gira de cima para baixo. Então ela pegaria o Sol. Não gira de cima para baixo. Sim. Mas aí, dessa forma, poderia ser a C também, né? A C não, a E. Mas é no pensamento que a Vitória tinha pensado mesmo. No pensamento que a Vitória tinha pensado, eu acho. Nessa linha de raciocínio que a Vitória tinha pensado e que você comentou também. Então, a nossa alternativa correta seria a leste-oeste. Vamos passar para a próxima questão, porque eu prometi o horáriozinho para vocês, né? E eu não sei se vai dar tempo de responder essa, mas eu vou dar uma avançada. Eu não sei por que eu deixei tanto tempo. Eu me confundi, eu deixei 10 minutos fazendo exercício, me perdoe. Bom, o mercado financeiro mundial funciona 24 horas por dia. As bolsas de valores são articuladas, mesmo abrindo e fechando em diferentes horários, como ocorre com as bolsas de Nova York, Londres, Pequim e São Paulo. Todas as pessoas que, por exemplo, são envolvidas com exportações e importações de mercadorias precisam conhecer os fusos horários para fazer o melhor uso dessas informações. Encheu o nosso saco aqui falando das bolsas de valores, ok. Aí ele cita importantes locais. Nova York, aqui, estrelinha. Londres, aqui. Pequim, aqui. E São Paulo, aqui. Deixei o mapinha aqui para a gente não se perder. Considerando que as bolsas de valores, a gente está falando de fuso horário, agora a gente vai falar, hein? Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 9 horas da manhã e que o investidor mora em Porto Alegre, pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência em que as informações são obtidas estão corretos na alternativa. Então, ó, ele estava falando da bolsa de valores, o mercado financeiro funciona 24 horas por dia, e elas estão articuladas, as bolsas de valores, ou seja, o mundo inteiro, as bolsas funcionam ao mesmo momento, mesmo abrindo e fechando em diferentes horários, como ocorre nesses respectivos lugares. Todas as pessoas que, por exemplo, são envolvidas com exportações e importações de mercadoria precisam conhecer os fusos horários para fazer o melhor uso dessas informações. Então, as bolsas de valores começam a funcionar 9 horas da manhã, e o investidor mora em Porto Alegre. Pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e as sequências em que as informações são obtidas
estão corretos na alternativa. Vixe, ficou ruim aqui, só que se eu sair, vocês vão ver a resposta. Calma aí. Vixe, gente, ó, deu o horário. Mas tentem fazer rapidinho. 1 minutinho eu já mostro o gabarito. Então a pergunta é: os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência em que as informações são obtidas estão corretos na alternativa, para ele ficar antenadíssimo e estar no horário certo ali, conferindo elas. Bom, ó, deu tempo. Nesse exercício, a gente não precisa calcular o fuso horário. O lance de perceber aqui a importância do mercado da Bolsa de Valores é lembrar aonde o Sol nasce, só que esse exercício, ele é do Enem. Então, o que eles fizeram? Esse mapinha aqui, ó, que é a linha internacional da data, eles colocaram, não aqui no comecinho, da direita, eles colocaram no meio para confundir a gente. O que a gente tem que lembrar? Se o mercado de valores ele abre às 9, ele vai abrir às 9 aqui, 9 horas da manhã ele vai abrir no Brasil. Só que ele vai abrir às 9 no Japão também. Ele vai abrir às 9 na Rússia, ele vai abrir às 9 no mundo inteiro. Isso significa que a gente só tinha que começar colocando os valores da onde é 9 horas primeiro. Onde é 9 horas primeiro desses locais que a gente tem? É 9 horas primeiro em Nova York, é 9 horas primeiro em Pequim, ou 9 horas primeiro em Londres. Lembrando que essa é a linha internacional da data. Vai ser 9 horas primeiro em Pequim, na China. Porque lembra que a gente começa a contar o dia a partir daqui, e a gente vai caminhando para cá, e depois a continuidade daqui é aqui. Então, nesse exercício, era só a gente colocar na ordem o local onde ele tem que estar olhando. Aqui vai ser 9 horas, em Porto Alegre, certo? Só que aí, se você não prestasse atenção nisso, você ia começar a fazer o cálculo de todos os lugares. Você pode fazer isso também. Se é 9 horas aqui, você vai contar mais 1 hora aqui, mais 1 hora aqui, mais 1 hora aqui, e por aí vai, para o outro lado também, né? Mais 1 hora no sentido de mais ou menos 1 hora, né? No caso aqui seria menos 1 hora. Aqui são 9 horas, aqui seria 9 horas menos 1, antes das 9 vem às 8, 7, 6, e para cá aumentando as horas, aqui já é mais tarde. Então era só a gente pensar, bom, se o mercado de valores abre no mundo inteiro às 9 horas da manhã, o primeiro local que eu tenho que olhar o mercado financeiro é onde abriu primeiro, em Pequim, que aí esse exercício exige um conhecimento maior de localidades, né? Depois vai ser em Londres, que fica próximo do Greenwich, e depois só vai ser em Nova York. Então a alternativa correta desse é a C, só que ele é um exercício pegadinha mesmo.
que era para a gente se confundir. Bom, se vocês quiserem, a aula que vem eu posso voltar nesses exercícios, que vai faltar mais um. E eu não consigo cumprir com vocês meu combinado. Mas vou terminar agora a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se quiser que eu retome algum lugar semana que vem, vocês me avisem também. E eu peço para que vocês respondam lá, por favor, quem não respondeu. É só clicar em uma bolinha, gente. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje foi mais tranquilinho, né? Terminamos esse assunto. Vou parar a gravação aqui, quem quiser sair já. É isso. Muito obrigado, gente, pela aula. Obrigado pela companhia aí. E até sexta-feira. O que eu vou falar é que sexta-feira a gente vai inverter